Você já parou para pensar na possibilidade de ler a Bíblia inteirinha em apenas um ano? Nós preparamos um material muito especial para você meditar nas Escrituras Sagradas, lê-la em um ano. Fizemos a Bíblia da Caminhada Bíblica, onde você tem ali, além do texto sagrado, você tem ali alguns comentários, reflexões em cima do texto que você lê por dia, com aplicações cristocêntricas, aplicações práticas e um resumo da porção lida para que você possa absorver e guardar alguma informação no seu coração. Tenho certeza que a caminhada bíblica vai ser revolucionária na sua vida. Não deixe de adquiri-la. Observe a letra gigante, folha de primeira linha, versão atualizada. E se você desejar adquirir, entre em contato pelo telefone 051 98111 9571. Além de você ler a Bíblia inteira em um ano, você vai poder dar o melhor de todos os presentes para a pessoa que você ama, facilitando assim a compreensão de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Adquira já a sua. Deus abençoe. Dentro dessa maravilhosa série, nós temos desempenhado já vários temas. Vimos a semana passada sobre conflitos ou reações não bíblicas, né? Vimos até um pouquinho sobre pessoas difíceis que o livro de Provérbios nos traz para que a gente possa estar meditando. Será que eu não sou uma dessas ou será que eu não conheço alguma dessas? Vimos também sobre reações não bíblicas do conflito, principalmente, né, com questões internas. E hoje nós queremos ver sobre a luz das Escrituras reações não bíblicas também. Mas hoje nós queremos tratar sobre as questões externas. Aquilo que está do lado de fora. Como é que a gente reage, né? O nosso autor do livro Resolução de Conflitos, Lou Priolo, nos diz: algumas formas de comunicação são pecaminosas e todas elas deveriam ser evitadas. Tais formas atrapalham, com certeza, a nossa forma ou capacidade de solucionar os conflitos. Então, nesse tema de hoje, nessa tarde de hoje, nós queremos identificar, ou pelo menos colocar diante dos nossos olhos e colocar aqui para vocês, né? Algumas atitudes externas que se tornam um empecilho na resolução de conflitos. E a falta de comunicação ou uma comunicação truncada, eu não tenho dúvidas que é algo assim que atrapalha imensamente a resolução de qualquer conflito. E por que eu estou falando isso? Porque muitas mulheres, eu não tenho dúvida em falar que é uma das áreas onde as mulheres ou a mulherada ou onde nós mais pecamos é na questão da comunicação. Como nós precisamos melhorar, minhas irmãs? Já deixo para você o versículo que nos diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma, não é algumas, mas unicamente o que for para edificação. Você já parou para pensar? Vamos parar assim, um dia, 24 horas. Quantas palavras que você fala durante o dia? E quantas verdadeiramente agradam ao Senhor? Se não vai sair para edificar, não tem necessidade de você pronunciar, né? Então hoje eu queria tratar aqui sobre algumas reações não bíblicas ao conflito das questões internas, certo? A primeira delas seria a interrupção. Não dá para a gente esgotar em uma tarde ou em um tema todas as questões. Então nós vamos selecionar algumas, né? Quando eu falo em interrupção, o que é que vem na sua cabeça? É exatamente isso aí que você pensou. Quando você interrompe alguém, seja no meio de uma frase, seja em um diálogo, seja na própria conversa que você está tendo ali a dois, né? Você pode estar violando vários princípios bíblicos quando você interrompe alguém. Já parou para pensar nisso? Mas, Cíntia do céu, tenho 50 anos de cristã e nunca tinha parado para pensar nisso. Pois então, Tiago capítulo 1, versículo 19 nos diz: todo homem ou toda mulher, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Provérbios capítulo 18, versículo 13 nos diz assim: responder antes de ouvir é estutícia e vergonha.
Então, de repente, você está ali conversando com alguém e você é interrompida abruptamente. Então, querida, tome cuidado para evitar discutir sua posição antes de escutar. Tem mulher que ela quer vencer, ela quer competir, ela quer ganhar no grito, na marra. Não é assim que a gente vence. Aguarde, ouça tudo primeiro. Sabe por quê? Peca quem é precipitado, não é isso? Às vezes o que a pessoa vai falar logo em seguidinha é exatamente aquele viés que você deu através da interrupção. Então, o falar ou interromper de forma impensada é falta de consideração e, por que não dizer, falta de educação, né? E pode comunicar uma atitude de soberba ou de sabe tudo. É aquela mulher que todos os assuntos que você fala, parece que ela está sempre na contraproposta para poder interromper a pessoa. Então vamos combinar uma coisa. Se interromper em um diálogo, nós estamos falando de questões externas, né? Reações nossas. E antes a gente falou das questões internas. Coisas do coração, sentimentos que estão lá. As externas, elas só revelam o que de fato está lá. E a interrupção é, com certeza, algo que traz um julgamento precipitado. Porque é como se você pulasse, né, para a conclusão antes mesmo de todo o assunto ser desenrolado. Muitas vezes com negativas infundadas e apressadas, sem ter nenhum tipo de motivo suficiente para você agir assim. A Bíblia diz: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque é muito comum, em meio ao conflito, a interrupção e, por que não dizer, o julgamento precipitado a respeito das motivações do outro, com uma motivação que não glorifica a Deus, com muitas vezes fundamentada em apenas aparências que são infundadas, né? Seu semblante, muitas vezes, a sua linguagem corporal e o seu modo de se vestir, porque às vezes você olha para a pessoa e diz: mas olha quem é que está falando. Aí você já começa com essa interrupção e com esse julgamento, pela própria aparência. Às vezes a pessoa não está tão bem, então você faz o julgamento pelas expressões, né? Corporais, faciais, enfim. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque esse tipo de atitude não resolve conflito nenhum. Uma outra questão externa que não é bíblica, quando se trata de questões externas, é julgar motivações. Alguns exemplos de julgamento de motivações que ocorrem durante o conflito que talvez você já tenha passado. Frases assim, ó: você quer que as coisas sejam sempre à sua maneira, não é verdade? Eu vou citar algumas, eu acho que você já, pelo menos umas 3 dessas que eu vou citar, você já deve ter usado. Você só disse isso para que eu me sinta culpada, não é verdade? Eu estou tratando de questões externas, de você tentar julgar o outro com as motivações erradas. Então, observe que esses exemplos de frases que eu estou trazendo aqui comuns atrapalham e não resolvem nenhum tipo de conflito. Quer ver outra? Você só faz isso para me irritar. Já falou isso? Próxima. Você não importa de fato com o que é que eu quero. Você não se importa com o que eu sinto. A mulherada que é casada gosta de explicar e tentar argumentar dessa forma, né? Você nunca quer entender o meu ponto de vista. Por que você não para de pensar apenas em você mesmo? Então veja que todo esse combinho, é um combinho que eu trouxe aqui para vocês. Apenas uma das pessoas tenta julgar ou julga, a forma como é falado aqui, não é tentar, é julgar as motivações do coração do outro. Que tolice essa, não é? São frases que não vão de forma nenhuma ajudar a resolver conflitos. Por isso que nós estamos vendo hoje reações não bíblicas
quando se trata de questões externas. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7 diz que o amor exige que pensemos melhor a respeito dos outros. Então vão tomando nota aí dessas questões externas que atrapalham e elas não são bíblicas na resolução de conflitos. Primeira delas que eu falei, interrupção. Segunda delas aqui que eu falei, julgar motivações. Terceira delas, transferência de culpa. Isso aqui nós somos mestres, né? Texto de Mateus, o Evangelho de Mateus nos diz, tira a primeira trave, meu filho, do seu olho, né? E então verás claramente o que deves tirar, o argueiro do olho do seu irmão. O orgulho, ele não somente nos cega para o pecado, mas assim como Adão lá no passado fez e transferiu a culpa quando Deus o chamou e disse, Adão, você fez o que não era para fazer, e ele transferiu o pecado dele para Eva, é bem assim que muitas vezes nós procuramos culpar as outras pessoas e transferimos aquela responsabilidade que é nossa para o outro. Então lembre-se, o erro de um não justifica o erro do outro. Quando alguém te repreender, lembre-se, não tente ou não procure imediatamente outra pessoa para você culpar. Lembra que um dos temas a gente já tratou aqui para você aprender a ouvir? Esteja disposto a assumir totalmente a responsabilidade do seu pecado, da sua negligência, do seu conflito, senão você nunca vai crescer. Você vai ficar a vida inteira transferindo a culpa para o outro. Outra reação não bíblica que não ajuda em nadinha a resolver os conflitos. Generalizações empoderadas. Esse nome está no auge, né? Esse próprio nome já é um nome não bíblico. Generalizações empoderadas. Quais são elas? Pensa bem. Você nunca, você está sempre, a única vez que você... Então, expressões como você nunca, você está sempre, a única vez, ou seja, a gente generaliza aquela situação. Declarações que contêm essas expressões, elas são, na grande maioria das vezes, mentirosas. Porque não é sempre, não é nunca, não é assim, você nunca está preocupado comigo. Na melhor das hipóteses, uma generalização precipitada é a violação de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7. Na pior das hipóteses, isso também é uma violação do 9º mandamento. Não dirás falso testemunho. Nas perguntas do Catecismo Maior, quando se trata dos mandamentos, e de forma muito especial o 9º mandamento, tem uma explicação gigante, e é bem interessante para você pesquisar, se você nunca procurou atentar sobre isso, que é exatamente, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 16, né? E quando a gente faz essas generalizações empoderadas, nunca, sempre, isso não é verdade e isso acaba apontando uma desobediência do 9º mandamento. E aí talvez você pergunte assim, mas como abordar então esses assuntos de maneira correta? Bom, se você realmente acredita que existe uma armadilha ali pecaminosa, no qual o seu próximo cai com frequência, você deve abordá-la sempre da seguinte forma. Você não acha que desenvolveu uma tendência a... E aí você explana o assunto. Você percebeu quão frequente você... Olha a diferença. Quando a gente faz uma abordagem desse tipo, as coisas ficam mais bem tranquilas e a probabilidade de resolução de conflitos é bem maior e melhor do que essa que costumeiramente você usa. Você está ciente que esta é a 4ª vez nessa semana que você usa a expressão você nunca faz nada para mim? Eu estou aqui, vou deixar as reticências para você colocar, porque eu não sei qual é o tipo de conflito que você vivencia ou quando você vivenciar. Eu estou trazendo algumas abordagens que seriam muito mais coerentes e bíblicas do que a que costumeiramente a gente está acostumado a usar. Será que eu estou vendo um padrão de... E aí você coloca a situação, se você procurar desenvolver desta forma, então observem que estas frases, elas vão ajudar e muito na resolução de conflitos quando você utilizar
ou evitar utilizar generalizações empoderadas, ao invés de você ficar sempre dizendo, nunca pensa em mim, nunca faz nada, você é sempre igual à sua mãe, você não consegue. Esse tipo de frase não é verdadeira e ela não ajuda a resolver conflitos. Então, deixei aqui algumas dicas para que você já vá fazendo o treino de poder, então, substituir, tá certo? Outra questão não bíblica, que é uma reação não bíblica que atrapalha na resolução do conflito, eu estou tratando sempre, estou refrisando aqui, de questões externas. Qual é? Falar muito. Falar muito no conflito é algo egoísta. Aliás, falar muito em qualquer situação é algo já egoísta, né? Você quer dominar o tempo da pessoa e a sua fala e a sua posição. Então seria indelicado e uma manifestação de orgulho e insensatez se você quiser ganhar a pessoa simplesmente porque você fala muito. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Provérbios capítulo 18, versículo 2. Do muito falar, nasce a prosa e passa para ser o tolo. Então a gente não pode, de maneira alguma, ficar simplesmente falando, achando que, porque eu vou falar no muito, é que eu vou ganhar esse tipo de conversa, né? No final do conflito, o que importa é quem mais manifestou o caráter de Cristo no processo de resolução do conflito e não quem falou mais. Então, às vezes é falar uma palavra só que edifique do que ficar falando, sem ter nenhum tipo de aproveitamento daquilo que se fala. Lembre-se, a nossa fala precisa glorificar a Deus. Aliás, tudo que nós fazemos precisa glorificar a Deus. O nosso culto se dá tanto dentro da igreja como fora da igreja, com o nosso estilo de vida, com a nossa cosmovisão bíblica. Então, falar muito é uma reação não bíblica quando se trata de questões internas na tentativa de resolver conflitos. Tá tomando nota aí? É isso aí. Vamos lá. Quer que eu repita? Você que está chegando agora. Vamos lá. Reações não bíblicas é o tema de hoje, né? Ao conflito quando se trata de questões internas. Então, interrupção não ajuda. Julgar motivações também não ajuda. Transferir culpa também não é reação bíblica. Generalizações empoderadas também não é. E aqui eu deixei algumas formas diferenciadas e bíblicas para você abordar o problema a fim de que você consiga resolver. Falar muito também é outra aí reação não bíblica que não vai ajudar a resolver seu conflito. Próxima, sarcasmo. Usar formas brandas de sarcasmo ou outras figuras de linguagens é nada mais do que ironia, digamos assim, né? Quando nós tentamos resolver um conflito, pode ser útil em raríssimos casos, mas isso não é o correto para que se faça, né? Em Atos capítulo 13, depois de argumentar com a multidão dos judeus e gentios, Paulo recorreu até um sarcasmo, depois de ficar claro que alguns dos que ouviam eram tão hostis que não mais o ouviriam. E ele usou sarcasmo para pôr um fim naquela conversa. Contudo, empregar a ironia para humilhar, constranger, ferir, dificilmente vai ser útil. Como tem mulheres irônicas, né? Ri do que não é para rir, debocha do que não é para debochar, e se dizem cristãs. Então, ironia, meninas, recorrer sempre a palavras ásperas pode, de fato, até talvez você ajudar a ganhar o argumento, mas com certeza impedirá de ganhar o seu irmão. E nós estamos muito mais preocupados em ganhar o irmão, a outra pessoa, e glorificar a Deus com o nosso tipo de conversa, do que simplesmente ganhar pelo argumento. Uma outra reação não bíblica aqui quando se trata de tentativas de resolução de conflitos nas questões externas é o desrespeito. O desrespeito é fundamentalmente uma atitude do coração. Ela está totalmente enraizada, eu poderia dizer assim, impregnada, né, nos pecados do orgulho e do egoísmo. Quando você desrespeita alguém, é uma atitude externa. Aliás, todas essas atitudes externas, todas essas pontinhas do iceberg, né, do que surgem,
São só pontas do iceberg mesmo, porque os problemas maiores são as questões internas e aqueles itens que nós já deixamos aí na nossa playlist para você dar uma olhadinha anteriormente. Normalmente vem recheado de raiz de amargura, de ira, de orgulho, né? De egoísmo, de egocentrismo, e nós precisamos, se somos mulheres cristãs, abandonar todo tipo de orgulho, egoísmo e egocentrismo, que são características que têm crescido de forma gigantesca no nosso século. Você não pode, se você é uma mulher cristã, dar seguimento com todo esse orgulho. Eu nem sei onde é que cabe no seu coração e na sua vida. Não ache que você é a medida de todas as coisas. Não se ache melhor do que as outras pessoas. Mas procure abandonar o egoísmo, o egocentrismo, o orgulho. Você precisa aprender nesse novo ano a pensar em um corpo integrado, ou seja, vários membros de um corpo só. De nada vale você ser uma mão no corpo de Cristo, mas ser uma mão amputada, querer caminhar sozinha. Não existe isso. Uma mão sozinha fora do corpo, ela não tem vitalidade, ela não tem função nenhuma. Querida, aprenda a viver em comunhão, em família. Aprenda a se comunicar melhor. Abandone todo desrespeito que porventura exista. Você que é uma moça mais jovem, você que é filha que está me ouvindo, não precisa você estar sempre cortando seus pais, sorrindo, porque muitas vezes ele não consegue fazer uma pronúncia da palavra em inglês, não consegue dominar o mundo virtual, com coisas que talvez você consiga. Não seja desrespeitosa com ninguém, nem com seu esposo, nem com os familiares que você tem, nem com seus vizinhos, muito menos dentro da igreja, com seus filhos. Afinal de contas, onde está Cristo na sua vida se você vive desrespeitando as pessoas? Eu vou deixar aqui alguns exemplos comuns de desrespeito, porque talvez você diga, não, mas eu nunca xinguei ninguém. Vai muito além disso. Quer ver? Alguns exemplos comuns de desrespeito. Vamos lá. Recusar-se a conversar é um desrespeito. Ridicularizar a outra pessoa. Ficar falando mal, né? Ficar desdenhando, ficar usando a ironia, né? Usar palavrões com os outros, isso também é desrespeito. Virar os olhos, levantar a voz quando alguém fala. Não estou falando nada, mas o corpo fala. Às vezes a pessoa está falando e você está... né? Ou então, ó. Ah, mas eu não estou falando. As suas ações corporais falam mais alto às vezes do que as suas palavras. Não estou querendo dizer com isso que é para você falar o que não deve falar, né? Ficar zombando da outra pessoa, insultar de forma grosseira a outra pessoa, sair do conflito de forma prematura, ou seja, eu não quero mais falar sobre esse assunto não. Tudo isso é desrespeito, tá? Interromper a pessoa quando ela está falando, porque eu já falei disso antes aqui, anteriormente. Dar a entender que o outro é ridículo, e ainda fala, né? Mas você é um ridículo mesmo, né? Você acha que é bonito ser feio? Aqui são alguns pequenos exemplos, mas que são comuns, de pessoas que costumam desrespeitar os outros. Agora eu pergunto para você, isso cabe dentro do nosso universo cristão? Na vida da mulher cristã não deveria existir esse tipo de coisa. Por que é que tantas vezes você permite que essas questões externas surjam? Eu sei te responder. Porque as tuas questões internas ainda não foram resolvidas. Porque você continua sendo uma mulher ciumenta, você continua sendo uma mulher insegura, você continua sendo uma mulher amargurada, você continua sendo uma mulher invejosa, e depois você ainda se vitimiza e você faz com que o outro, que não é o culpado, se sinta culpado, porque muitas vezes você o desrespeita e você quer o ganhar na conversa. Tá dando para entender como essas questões internas e externas estão totalmente interligadas? A gente poderia resumir dizendo que um é causa e outro é consequência, né? Mas vamos ver mais alguns itens aqui. Eu gostaria que você pensasse também em algo que é muito comum da mulherada fazer e agir de forma externa,
E é uma maneira também não bíblica de você tentar conseguir ganhar ou resolver qualquer conflito. Que é o que, Cíntia? Desenterrar o passado. Tem mulher que vive de passado. Ela acha que, minha filha, você não é museu para viver do passado, não é? Presta bem atenção. Deixa o passado no seu devido lugar. As mulheres que normalmente vivem no presente só trazendo coisas do passado, nos diz muito sobre que tipo de mulher que ela é. Se alguma coisa do passado foi enterrada em virtude do perdão, buscado e concedido, a questão não deve ser desenterrada. Por que você está desenterrando coisas que não é para você desenterrar? Se já foi resolvido lá, um tempo desse eu fazendo um aconselhamento com um casal, eu e meu marido, o casal trouxe algumas questões, quando a gente permitiu que eles falassem, né? Olha, primeiro você, depois você, enfim, demos os comandos, tá, ok, pode falar. Então, aí a pessoa começou a falar, porque você lembra isso, aí contou a história, né? Gente, aquela mulher vivenciava tanto aquele fato que ela estava contando, que eu pensei que aquilo tinha acontecido naqueles dias ou no máximo naquela semana. E aí o esposo olhou assim para ela, né? Fez um semblante assim e disse: mas isso aconteceu há 25 anos atrás e você me disse que já tinha me perdoado. É um exemplo claro de uma mulher que vive desenterrando o passado. Ah, Senhor, o amor bíblico, querida, não se ressente do mal, não guarda rancor. Você é uma mulher rancorosa? O rancor adoece a alma, o rancor adoece as emoções, o rancor traz consequências gravíssimas e doenças biológicas, inclusive. Se alguém pecar contra você, você precisa, assim que a pessoa lhe pedir perdão, você está disposto a perdoar, aprenda a perdoar. Então, desenterrar o passado, ou carregar o seu passado com um fardo tão gigante como você carrega, é algo que não vai te fazer crescer. Tem mulheres que carregam o passado de uma forma muito pesada, mesmo sendo cristãs. Muitas delas carregam mágoas dos seus próprios pais, porque às vezes comparavam o comportamento dela ou o jeito dela com a outra irmã. Não estou dizendo com isso que isso é bom, que os seus pais acertaram. Mas não leve em consideração o tempo de ignorância do seu pai, não continue carregando isso. Talvez por isso mesmo você seja uma mulher grosseira, você seja uma mulher, como é que eu posso dizer, brava, né? Porque você quer que os outros vejam e aceitem aquilo que você está fazendo, porque muitas vezes você foi tão desprezada lá na infância ou na adolescência, com as críticas de um e do outro, porque existia comparação. Eles erraram, mas você não deve continuar praticando erros também que não glorificam a Deus. Às vezes os seus pais nem cristãos eram. E se eram cristãos, por que você vai estar levando tudo isso pela vida inteira, minha filha? Todo o fardo que está sobre nós, internamente ou externamente, devem ser colocados através da oração. Senhor, aquilo me machucou tanto, aquilo me machuca até hoje, mas me ajuda a me desvencilhar disso. A palavra de Deus, o Senhor nosso Deus nos diz: vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, venham até mim, que eu vos darei descanso, eu vos darei Shabá. O próprio Deus leva o nosso fardo, Ele já levou todos os nossos pecados, quando Ele morreu na cruz de uma vez por todas para perdoar os meus pecados, os teus pecados e o de toda a humanidade, daqueles que verdadeiramente creem no Filho de Deus. Por que você continua insistindo nessa tecla, batendo na mesma tecla? Isso não tem futuro, isso não resolve nenhum tipo de conflito, pelo contrário, você vai continuar sendo uma mulher amarga, uma mulher rixosa, uma mulher irada, uma mulher iracunda, uma mulher belicosa, uma mulher que não tem nada de bom para oferecer. Então está na hora da gente mudar. Não fique desenterrando o seu passado. Coloque diante de Deus as situações que não foram boas e continue adiante, que Deus tem nos dado a graça de viver a cada dia. Basta a cada dia o seu mal. Você não precisa carregar os males de todos os seus dias de vida ou do ano inteiro, certo? Veja bem, queria trazer aqui duas comparações, né?
daquela que vive com a repreensão e daquela que vive com a manipulação. Repreensão. Quando estiver tentando falar muito em meio à ira, geralmente é melhor você esperar até que possa falar com palavras cuidadosas e comedidas. Essa é a parte correta. Manipulação. A essência da manipulação é usar sempre os meios não bíblicos para controlar os outros. Na manipulação, você vai estar sempre tentando despertar no outro sentimentos de ansiedade e de medo. Então, a Bíblia não nos instrui a tratar de qualquer forma com as pessoas. As emoções específicas que os manipuladores tentam despertar nas suas vítimas são sempre sentimentos que não vão ajudar e que não são bíblicos. Como o quê? Aquela pessoa, se você é uma mulher manipuladora, você vai estar sempre fazendo com que o outro, ou as emoções, quando você conversa com o outro, que você vai querer manipular o outro, então você vai querer que o outro se sinta culpado, ansioso, com vergonha, com medo, com humilhação. Para isso, você vai sempre utilizar algumas táticas como fazer cara feia, chorar, acusar, dar ordens, recusar carinho, amizade, bajulação e adulação. Essas são características de uma pessoa manipuladora que normalmente vive trazendo ou tentando desenterrar o seu passado. E a repreensão? A repreensão é algo que é bíblico, que é bom quando ele é feito em amor. Então, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender com as outras pessoas, mas sim devemos aprender a ser brandos. É fácil? Não, se fosse fácil, não precisaríamos de Cristo, mas na pessoa de Cristo Jesus, isso é totalmente possível e a gente não pode esquecer disso. Vamos caminhar mais um pouquinho, né? Precipitação. Você é uma mulher precipitada, já falei aqui anteriormente. Peca quem é precipitado. Tem mulher que quando o outro abre a boca, ela já vai tentando adivinhar o que o outro fala. Quer ver? Eu já sei o que você vai dizer. Quando em conflito, você deve tomar cuidado sempre em não falar nada precipitadamente, né? Antes de iniciar uma conversa confrontadora com alguém, você deveria sempre se perguntar: será que eu já orei sobre isso? Ah, Cíntia, eu não sou tão crente assim. Ora, como assim? Não precisa ser tão crente assim para orar. É o básico do básico. Se você quer crescer, você tem que ler a Bíblia e fazer oração. A gente canta desde pequenininho na igreja. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Se você vai ter uma conversa de confronto com alguém ou para tentar resolver alguma questão que não ficou muito bem solucionada, primeira pergunta que você tem que fazer antes de ir logo lá conversar, ser precipitada, né? É dizer, não, primeiro eu vou orar sobre esse assunto. Reflita a respeito dos maus argumentos, das suas palavras. Será que eu de fato não dei margem para a pessoa entender, mesmo sem eu querer expressar isso, mas eu acabei expressando dessa forma? Quando que eu tirei a total atenção dessa pessoa? Será que é por isso que ela está assim? Tem pessoas que são muito carentes, né, minhas queridas? Essa carência ela deve ser sempre suprida em Cristo Jesus. Tem pessoas que elas ficam a vida inteira aguardando confirmação, aguardando a afirmação do outro. E quando muitas vezes a gente não consegue tempo para dar, ou muitas vezes a gente percebe que isso também não é saudável e vira um ciclo vicioso, a pessoa fica irada. E aí ela começa a reagir de forma diferenciada e você se pergunta, mas o que é que eu fiz? Não, você simplesmente não fez nada. Mas ela criou uma expectativa de que você faria algo e isso acaba atrapalhando. Você pode perguntar assim, será que para eu resolver isso não seria melhor já marcar mesmo a conversa e a gente dar um ponto final nisso? Outra pergunta, será que eu passei tempo suficiente refletindo a respeito de possíveis resoluções para que verdadeiramente essa questão seja resolvida? Então veja que nós estamos tratando aqui de questões externas e de questões inclusive não bíblicas quando se trata de resolução de conflitos. E o último que eu queria deixar para você é a desonestidade. Como cristão, você não só conhece a verdade, mas você é ordenado a falar apenas a verdade, mas não de qualquer jeito. A verdade em amor. Você sabe falar a verdade, mas se você não falar em amor,
você não vai ser ouvido, você não vai resolver nenhum tipo de conflito, pelo contrário, você vai criar outro conflito. A Bíblia diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Você não pode ser desonesto com os outros. Mas, Cíntia, como é que eu sou desonesto? Coisas simples assim. Coisas que você não tem coragem de falar para aquela pessoa que é de direito. Por que você está falando para essa aqui? Isso é desonesto? Isso não é leal? O maior impacto do engano na resolução de conflitos interpessoal é a perda de confiança que inevitavelmente vai acompanhar você. Uma vez que a confiança é perdida, os conflitos se tornam mais difíceis de serem solucionados. É ou não é? Então, querida, faça de tudo para não ser desonesto com ninguém. Por que você está falando mal dessa pessoa? Às vezes nem é um pecado dela. Às vezes é apenas uma postura que você não é muito simpática, mas não tem nada de pecaminoso. Mulherada, vamos acordar. Vamos procurar mudar as nossas atitudes nesse ano. Se tem algo que você tem que fazer em relação aos outros, elogie, incentive, caminhe junto, planeje, sirva a esse Deus maravilhoso, mas não fique assim, de forma desleal ou desonesta. Aquilo que você não tem coragem de falar, olhando no olho de quem você deveria falar, você jamais deveria nem pensar, quanto mais falar para os outros, porque Deus é um Deus de verdade. Deus é um Deus de honestidade. Então nós precisamos refletir o caráter de Cristo em todas as nossas ações. Desonestidade perde totalmente, faz com que a pessoa perca a confiança no outro. E uma confiança perdida, vou contar para você, é muito difícil de ser recuperada. Deus restaura? Restaura, mas o caminho vai ser árduo. Então por que você está se envolvendo em confusão sem necessidade? Não seja desonesto com ninguém. Eu falei a última, mas eu quero citar mais uma aqui. Atitude na defensiva. A atitude defensiva, ela é manifestada de várias maneiras. Sabe aquela pessoa que fica só na defensiva? Não sei. Então eu vou citar alguns exemplos que talvez você possa se identificar. É aquela pessoa que nunca admite que errou. Ou pelo menos que ela falhou, ou que ela pecou, né? Ela normalmente costuma dizer assim, eu não fiz nada de errado, você acha, mas eu não fiz nada de errado. É uma pessoa que vive sempre na defensiva. É uma pessoa que se recusa a aceitar a responsabilidade. Não é a minha tarefa em cuidar disso. Já ouviu essa expressão? Isso é muito comum, às vezes, a gente que tem família, né? Vamos fazer isso, vamos fazer... Não, mas vamos arrumar a casa, por exemplo. Não, mas eu já arrumei meu quarto. Você tem que lembrar sempre para os seus filhos que enquanto eles estão na nossa casa, a obrigação, entre aspas, deles não é simplesmente arrumar o quarto. Existe uma casa, existe um todo. E olha que tem mães que ainda vai lá para arrumar o quarto do filho, né? Eu estou falando de filhos maiores que já conseguiriam e já deveriam assumir uma posturas mais maduras e ajudar em várias outras coisas. E muitas vezes eles não fazem porque nós pais estamos sendo bastante permissivos, tentando compensá-los e dar tudo que a gente não teve e esquecemos de dar o que a gente teve, né? Devemos reagir sempre procurando não ter exagero a críticas, né? Às vezes você olha assim para a pessoa e diz assim, eu não acredito que você está dizendo isso. É outra forma de você ficar sempre na defensiva. Ou então você vai racionalizar. Como é que eu racionalizo? Olha, eu te falei assim, mas eu te falei assim por conta do teu comportamento assim. E assim a gente vai seguindo, né? Ou então eu vou sempre aumentar a situação ou atenuar a situação. O que seria isso? As circunstâncias fugiram totalmente do meu controle. E aí você vai ampliando. Imposição de autoridade, coisa que a mulherada gosta de fazer. Quem você pensa que é para estar falando comigo assim? Eu estou colocando algumas perguntas depois da frase para ver se você consegue entender aquilo que a gente está deixando e falando nessa hora. Negar a existência de motivações erradas. Eu não estava tentando manipular você, por exemplo. Tá? Se você não estava, e por que você fez? Trazer à tona uma falha semelhante ao comportamento do outro. Por exemplo, eu só fiz isso porque você fez exatamente isso comigo.
ignorar a necessidade de mudança. Ah, não são poucas mulheres que dizem assim, ó, esse é o meu jeito, acabou. Querida, não tem o seu jeito, tem o jeito bíblico. Se você é mulher cristã, se Cristo já teve encontro contigo, a sua vida não pode ser mais a mesma. Para pensar nisso? Todas as mulheres que se encontraram com o Senhor, aliás, todas as pessoas tiveram a vida transformada, tiveram um caráter amoldado com o caráter de Cristo, amoldado a uma cidadã do céu. Então vamos suplicar ao Senhor que mude a nossa vida, que nós tenhamos questões externas que glorifiquem ao Senhor, que nós tenhamos reações para resolução de conflito e não para aumentar. Eu queria dizer para você que a vida é curtinha, não vale a pena você continuar assim. Não vale a pena. Os conflitos são que nem minhos, eles vão chegando sem ninguém chamar. Mas quando eles chegarem, esteja preparada para resolvê-los. Esteja preparada para buscar o auxílio bíblico, e você já está tendo uma série inteira em relação a isso, já desde o final do ano, início do ano, porque eu não tenho dúvida que nós iremos passar por conflitos numa proporção maior ou menor. Então estejamos preparadas. Em tempos de paz, preparemos-nos para a guerra, não é assim? Que Deus em Cristo te abençoe, que você aplique essas verdades maravilhosas ao seu coração, assim como eu estou procurando também aplicar ao meu coração. E não se esqueça de colocar e ter certeza daquelas questões que você diz, mas isso aqui não tem jeito, para Cristo tem jeito. Ele veio para resolver o nosso caráter, para moldar o nosso caráter, para nos ajudar, e Ele tem interesse que nós estejamos resolvendo os conflitos internos, externos ou quaisquer que sejam. Que Deus em Cristo te abençoe na pessoa de Jesus.